Uma boa noite. Estamos aqui para mais uma live, um Papo Estoico. Hoje teremos aqui também o Ivan, só que do Estoico Diário. Então, galera que vai chegando aí, boa noite. Em alguns minutinhos já iniciaremos aí a nossa live dessa semana. Furlaneto, boa noite. Mike, Lucão, boa noite. Vamos chegando aí. Um minutinho aqui a gente já vai começar. Júnior, boa noite. Então vamos falar aqui hoje, né, uma dupla aqui, falar com o meu xará. Se vocês tiverem perguntas ao longo da live, podem mandar no ícone de interrogação aqui na parte de baixo aí da tela de vocês. Daqui a pouquinho já começaremos aí a nossa live. Matias, boa noite. Começaremos aqui em instantes. Fala, Ivan, boa noite. Oi, Ivan, tudo bem? E aí, tudo bom? Encontro de Ivans hoje, então? É o combo dos Ivans aí. Hoje. Dá Show de uma, Ivans. uma curiosidade aí do estoicismo. É As isso duas aí. maiores partes do estoicismo são administradores, são Ivans. Vem com o Ivan que Então, é legal, sucesso, cara. né? Exatamente. E vamos lá, né, meu cara? Então vamos Vamos começar lá. aqui. Super prazer de tê-lo aqui, de fazer essa live aqui, né, histórica, né, juntando aqui as duas páginas aqui de estoicismo, né, de estoicismo prático, do estoico diário. Galera que está nos ouvindo aqui, né, e não, por algum motivo não segue o estoico diário, já aproveita aí e segue lá, que é super bacana. E, então vamos lá, né? Então, me apresentando, né, eu sou Ivan, então sou administrador aqui do estoicismo prático e também fundador aqui da Nova Estoa, né, que é uma comunidade feita para quem realmente quer desenvolver valores e virtudes de uma forma consistente. Depois entra lá, www.novaestoa.com.br, e vou apresentar aqui o Ivan Cordeiro Júnior. Então, o Ivan aqui, ele é CEO da empresa Marfin, que é uma plataforma em serviço de marketing digital sob demanda. Galera aí que está quem empreende aí, está precisando melhorar o seu marketing, já tem a dica. A Marf tem o propósito de ajudar pessoas talentosas a viverem do que amam, né? Como já falou, o Ivan é criador aí do Estoico Diário e também é autor do Livro do Sucesso, e também faz parte da gestão do Comitê de Empreendedores aí de Curitiba e Joinville, né? Mora aí em Curitiba, né, Ivan? E contribuindo aí para o desenvolvimento de empreendedores. Então, cara, seja super bem-vindo aqui, feliz de estar contigo. Oi, Ivan, obrigado por me receber. Boa noite a todos que estão chegando. Espero que seja um momento onde nós podemos compartilhar muito dessa filosofia estoica que nos ajuda tanto, né, a nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado por me receber hoje. Boa. E aí, me conta, meu cara, como é que tu conheceu o estoicismo? Então, Ivan, eu conheci o estoicismo num momento muito delicado da minha vida, né? Eu conheci em 2016, 17. Eu acompanhava um cara chamado Tim Ferriss. Acompanho ele até hoje, né?
Esse cara, para quem gosta de produtividade, com certeza conhece ele, né? Tem muitos hacks aí de produtividade. E eu gostava muito de assistir os vídeos dele, ler os livros dele. Comecei a empreender muito por conta do trabalho 4 horas por semana, né? Me encantei por aquilo, queria trabalhar 4 horas por semana também. Depois descobri que eu não conseguia, mas não tem problema. Mas era um momento da minha vida em que eu tinha iniciado minha vida no empreendedorismo e eu fui como um foguete assim que bateu num teto e voltou. Minha primeira experiência empreendendo, né? Eu cresci muito e dei muitos passos além daquilo que eu era capaz de sustentar e acabei quebrando, né? Eu pessoalmente quebrei, né? E aí, entre outras coisas, na época eu tinha 25, 26 anos, entre outras coisas, essa quebra financeira me levou a um estado de depressão, né? Um estado de depressão que me fez querer, que me levou adiante a planejar o meu próprio suicídio, né? Então foi um momento bem delicado da minha vida. Mas quem está ali com depressão não percebe, muitas vezes não percebe, né? Eu pelo menos não percebi, só percebi quando estava muito próximo já de cometer de tirar a minha vida, né? Então estava num momento bem crítico. Mas eu continuava acompanhando o Tim Ferriss e num vídeo, de um TED Talk dele, eu me lembro ainda, ele comentou sobre planejar o medo, né? Ao invés de você ter metas, você tem metas de medo, era algo assim. E era um exercício estoico. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra estoicismo, né? Eu não ouvi o estoicismo, não conhecia aquela palavra e já fui no Google, né? Digitei lá, estoicismo, o que é? E comecei a ver e vi que era algo diferente, né? Uma filosofia diferente e tudo que eu comecei a ler começou a me interessar bastante. Certamente procurei ajuda naquele momento, mas o estoicismo me ajudou muito a passar por aquela fase, né? Eu comecei a estudar mais, me aprofundar. Eu sempre gostei de livros, sempre fui um leitor ávido. Já li mais de 400 livros aí durante minha vida adulta. E comprei muitos livros do estoicismo e comecei a ler, né? Comecei a ler e aquelas mensagens, aquelas cartas de Sêneca, o manual de Epiteto, né? Aquela palavra direta, são muitas pedradas, né? A gente vê todos os dias nas postagens aí, né? Que a gente no Estoico Diário, no Estoicismo Prático, é muita pedrada. O pessoal comenta sempre, né? Poxa, essa aí veio no momento certo, essa foi pedrada, essa foi um tapa na cara. E foi isso que eu comecei a receber naquela época. E aquilo me fez muito bem, me ajudou muito a superar aquele momento. Então foi aí que eu conheci o estoicismo e desde então eu não parei mais de seguir essa filosofia. Já faz então 6 anos, né? Sensacional. E aqui nos comentários, né, teve comentário aqui que a pessoa está passando por isso agora. Aproveitando o gancho aí, que você, né, talvez está passando por um momento de depressão, alguma dificuldade, o que você daria de dica para essa pessoa? Ou para outras pessoas, eventualmente, que estejam nos ouvindo e passando, talvez, por um momento difícil como esse? É sempre difícil, né? A palavra ela tem peso. Então, eu não sou nenhum psicólogo, nem psicanalista, nem nada disso. A primeira coisa que eu posso dizer é procure ajuda. É fundamental que você tenha uma pessoa profissional para te ajudar. Então, esse é o primeiro passo. Vai amanhã, se você está num momento difícil, amanhã pega e tenta entrar em contato com alguém. A gente tem a Central de Valorização da Vida, o CVV, né? Que pode começar a ajudar, mas faz alguma coisa. Procura ajuda. Procura alguém para ajudar. Esse é o primeiro passo. E depois disso é saber que tudo vai passar, né? Eu acho que o próprio estoicismo traz bastante isso, dessa impermanência, né? Nada que é bom dura para sempre, nada do que é ruim também dura para sempre. Esse é um momento que pode ser difícil, mas ele passa, né? Com ajuda a gente consegue superar. Essa é a dica que eu dou, né? Lembrar sempre da impermanência, porque muitas vezes a gente acaba caindo nesse buraco por conta de
Não vou me estender muito nesse assunto aqui, né, para não ficar pesado nossa conversa, mas quando a gente cai nesse buraco, a gente acha que vai durar para sempre, né? Ou porque a gente achou que tinha um momento bom que ia durar para sempre. E nada é para sempre, nada é permanente. E levar isso, ter isso em mente, ajuda muito a lidar com a vida, né? Os desafios inevitáveis que ela vai nos trazer. Sensacional. Esse entendimento, né, de que o mundo está em constante transformação, ele faz parte, né, do entendimento da própria natureza, né? A gente, né, tudo está em constante mudança e as coisas realmente passam, né? E, assim, você tem um projeto, né, que é chamado Eudaimonia, né? Eudaimonia, para quem não conhece, né, vem de você ter um bom, né, gênio, uma divindade interior, né, algo dentro de ti que é bom, né? Eu vem de bom e o daimon vem esse gênio interior. Né? Em outras palavras, eles traduzem muitas vezes isso como felicidade, né? Então, você ter eudaimonia é você justamente conquistar essa felicidade, não? Essa tranquilidade da alma, né? A ataraxia, enfim, como os estoicos falavam. E os estoicos falam muito de você agir, né? E você mitigar os seus vícios, né? Buscar reduzir as suas paixões. E você tem esse projeto chamado Eudaimonia, onde você busca evoluir 1% a cada dia. Né? Nos conta um pouquinho o que te motivou a seguir esse caminho, o que você tem aprendido aí com ele. Legal. Como você bem falou, né, Ivan? Eudaimonia é uma palavra grega que não tem tradução, né, para nossa língua ocidental de hoje, né? Mas muitas vezes é traduzida como a felicidade plena, felicidade verdadeira, né? E eu criei esse projeto porque acredito, assim como Aristóteles dizia, e foi ele quem cunhou essa palavra, todos estamos em busca, o objetivo final é a felicidade, é a eudaimonia. Então é como se houvesse uma versão nossa, um daimon, como você falou, né, um gênio interior, um fantasminha camarada seu, que é a sua melhor versão. Né? Então esse é o meu daimon. E todos nós, de alguma forma, sabemos quem ele é. Sabemos qual é a coisa certa a ser feita. E quando eu comecei a estudar muito do estoicismo, a filosofia em si, eu naturalmente tinha, né, uma predisposição a sempre buscar melhorar a si mesmo. Algumas pessoas têm isso, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm essa mesma atitude. Você, Ivan, também, né? A gente conversa bastante e tem isso, né? De querer melhorar a si mesmo sempre. Então é como se houvesse uma versão ótima sua, uma versão, não digo perfeita, porque a perfeição a gente nunca vai alcançar, mas é essa versão ótima. E a tua busca é fechar, e essa versão tua está aqui em cima, né? E você está aqui embaixo. A tua busca na vida é fechar esse buraco, fechar esse gap, né? Fechar esse espaço entre você e teu eu daimon. E a busca pela felicidade é isso. Nós vamos ser felizes, isso, claro, seguindo a doutrina aí e a filosofia do próprio Aristóteles, né? Mas, e do próprio estoicismo também. Então você vai ser feliz quando você encontrar essa sua melhor versão. Quando você e a pessoa da qual você... a sua melhor versão são a mesma pessoa. Sêneca falava sobre isso também, né? Ele tem em suas cartas dizendo que quão bom vai ser quando aquilo que é nobre e aquilo que você quer fazer são, enfim, a mesma coisa. Então, imagina só. Imagina um momento em que aquilo que é nobre e aquilo que você quer fazer são, enfim, a mesma coisa. Então, isso é a gente pode dizer a eudaimonia, né? Aí a gente vai ser feliz, né? Então, eu criei esse projeto numa busca, foi um projeto que eu tive uma ideia há alguns anos atrás, de como se a gente seguisse uma montanha, né? Melhorar a si mesmo 1% todo dia, durante 1000 dias. Foi o maior projeto pessoal meu, né? Até hoje. E por 1000 dias consecutivos eu ia trazer alguma coisa da qual eu aprendi e compartilhar isso com quem quisesse. Durante 1000 dias, uma coisa que você poderia melhorar todos os dias.
E tem sido assim, a gente já está lá no 700 e poucos dias, né? Esse projeto vai acabar no início do próximo ano, já faz mais de 2 anos já que esse projeto está andando. Incrível. E agora me surgiu, você está captando ali um conhecimento e está compartilhando, né, com uma massa de pessoas que está consumindo aquele conteúdo ali no histórico diário, né? O que foi algo nessa linha que te motivou ali a começar o histórico diário? Acho que para mim está travando. Acho que está travando um pouquinho agora. Você conseguir repetir a pergunta para mim? No projeto do 1% você escreve, né, sobre aprendizados ali que você está tendo uma vez a cada dia, né? E no histórico diário você também, né, tá pegando um conhecimento e está compartilhando, né, com as pessoas, né? Foi algo nessa linha que te motivou a criar a página e alimentar ela, né, todo dia, enfim, compartilhar? Foi também. O Histórico Diário nasceu antes desse projeto, né, do Eudaimonia. Nasceu antes. Quando eu comecei a estudar, a aprender o estoicismo, eu queria muito memorizar tudo aquilo, todos aqueles tapas na cara que a gente tomava, né, e que eu tomava na época, assim. Então, eu queria gravar aquilo, né, tatuar aquilo na minha mente. E a maneira que eu encontrei, eu falei, poxa, vou criar conteúdo, né, fazendo uma curadoria dessas obras e ainda por cima compartilhar com quem quiser acompanhar, né, todo dia ali. Se isso me ajuda, imagina quantas pessoas não vão ser ajudadas também se uma dessas frases, um desses conteúdos tocar elas, né? E a intenção era compartilhar. E acredito muito no esforço da interpretação, né? A gente tem N interpretações numa mesma citação. E é até legal, às vezes, a discussão que acontece nos próprios comentários, né? O pessoal ali comenta e cada um faz uma interpretação diferente. Eu gosto disso porque eu acredito que não tem uma interpretação errada, é sua interpretação no seu momento. Então a ideia era isso, né? Compartilhar e não tentar trazer uma explicação. Tá? Não, tanto é que as publicações ali, no caso do Estoque Diário, não tem uma explicação. Quem sou eu para querer explicar alguma coisa? Né? Então, eu acredito muito que cada um vai ter um momento e a minha explicação, o meu entendimento, minha interpretação vai ser enviesada. Né? Ela tem o meu viver ali. E é muito mais legal quando alguém lê e aplica isso numa outra área da vida dela que faz sentido para ela. Então, essa foi a intenção. E assim foi. Eu sempre acreditei em trabalhos de consistência, né? E eu falei, cara, eu vou compartilhar todos os dias uma publicação, uma citação aí para ajudar as pessoas e me ajudar também, principalmente, né? Essa foi o principal motor. E foi assim. E assim tem sido por já tantos 1000 dias aí. Sensacional, sensacional. E aproveitando para a galera que tá entrando ou está aqui nos assistindo, não sei se tem dúvidas, né, sobre estoicismo, tem uma pergunta para o Ivan, manda aqui, clica no ponto de interrogação aí, manda a sua pergunta e no finalzinho ali a gente vai abrir espaço para algumas perguntas. Ivan, tu como CEO da Marfin, né, uma empresa aí que tem o propósito de ajudar pessoas talentosas a viverem do que amam. É uma grande aí missão, né? Como é que a filosofia te ajudou a construir ou afetou de alguma forma o teu jeito de empreender? Legal. Boa pergunta, Ivan. Acredito que a filosofia mudou muito a forma de liderar os negócios, né? Um dos meus espelhos é Marco Aurélio, né? Que é o imperador filósofo, como a gente chama. E a maneira como ele lidava com... A gente tem que lembrar, tentar imaginar Marco Aurélio, né? Na época dele. O quanto ele sofreu com pressões de invasões de Roma e tal, passou a vida dele lá em acampamentos batalhando para defender Roma, né? Então era uma pressão muito grande, muita gente querendo trair, enfim, pressão de todo lado, interna, externa. E é muito parecido com empreender.
né? Você tem pressão o tempo todo. Na medida que você cresce, você vai tendo cada vez mais pressão. Então, a filosofia me ajudou muito a lidar com os negócios, a ter mais calma, a ser alguém mais temperante, a ter coragem para assumir riscos. Para quem quer empreender, precisa ter coragem, né? A buscar e ter mais sabedoria, buscar constantemente aprender mais, tomar decisões mais sábias, seja através do estudo próprio ou através de mentores, buscar a sabedoria, né? E ser mais justo. Os 4 pontos cardeais do estoicismo, né? Justiça, temperança, sabedoria e coragem. Com a justiça, você aprende a ponderar, né, decisões e busca ser mais justo em cada decisão que você vai ter. Então, o estoicismo me ajudou muito na liderança dos negócios nesse sentido. E acredito eu que tem dado certo, né? No geral, assim, eu vejo que as coisas têm dado muito certo, a gente vem crescendo bastante. Animal. E assim, uma das práticas do estoicismo é o que a gente chama de diário filosófico, né? Às vezes chama também de reflexão noturna, né? Que vem aquilo do que o Sêneca fala, né? Que não deixe você terminar o dia, né? Não deixe você ir para a cama, né, dormir antes de revisar o teu dia, né? Que ele pega lá acho que era do mestre do seu mestre, né? O Sestio, né? Onde ele falava, né? A que vícios te opusestes hoje, né? Que virtudes desenvolveu, enfim. E você criou, né? O livro do sucesso, né? Justamente para que, né, vocês mesmos chamam de uma caixa de ferramentas para a mente. Que inspirações estoicas, né, tu usou aí para criar esse diário aí guiado? Nossa, muitas. Essa história do livro do sucesso é interessante, né? Esse livro, esse nome, ele é um nome que mexe com todo mundo. Livro do sucesso. Uau, parece um segredo, né? Parece que presunçoso, né? Mas ele, na verdade, ele é um diário. Ele foi criado com esse nome para ter esse impacto mesmo, porque são para as pessoas que estão buscando sucesso. E o próprio estoicismo e a filosofia em si nos ensina que sim, nós somos abundantes e que podemos ter sucesso na vida. Não é errado buscar o sucesso. Tem outras coisas que são consideradas erradas ao ponto de vista do estoicismo, né? A ganância, por exemplo, né? A falta de medida, né? A falta de temperança, né? O que Aristóteles falava da doutrina do meio termo. Nada em excesso. É o que também dizia lá também no oráculo de Delfos, né? Mas, sim, nós podemos ter sucesso e essa história é legal porque eu tinha um cliente há muito tempo atrás, para quem não conhece minha história, eu era profissional freelancer, né? Eu fazia freelance de marketing digital. E eu fazia freelance para várias pessoas e empresas. Eu comecei assim minha carreira empreendedora, né? Vamos colocar aí. Eu tinha esse cliente e esse cliente se tornou muito amigo, né? A gente discutia muitas coisas sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais. E foi ele quem me ensinou a prática do journal, né? Dessa reflexão, do diário, né? A prática do journal é aquela que você acorda, aquela morning page, tem até um livro sobre isso, né? Páginas matutinas, que você acorda e só vai escrever 3 páginas, 3 folhas, né? 3 versões aí de uma folha 4, que serve para que você descarregue a mente. E aí você começa o dia mais produtivo, você se torna mais criativo, tem diversas pesquisas que demonstram isso. Eu comecei a praticar isso e a gente discutia muito esse cliente comigo, né? Sobre isso, sobre práticas de produtividade e tudo mais, várias ferramentas que a gente trocava, várias outras maneiras de fazer isso, de diário, né? Esse journal e tudo mais. Então, um dia eu chamei ele e falei assim, cara, e se o Wagner, né? Falei, Wagner, e se a gente criasse uma ferramenta para isso? Um livro. Um livro que fosse isso mesmo, uma caixa de ferramenta para nossa mente, no qual você preenche todos os dias, como um diário, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, você tem ferramentas que vão te ajudar a ser um pouquinho melhor naquele dia, com diversas práticas.
seja de práticas de exercício físico, seja práticas de exercício mental ou mesmo espiritual, né? Algo assim. São ferramentas mesmo de produtividade, de foco, né? De clareza mental. E assim surgiu a ideia, né? A gente começou a desenhar, desenvolver, e a Paola, que é minha companheira, também participou desse projeto, né? A desenvolver ele, foi ela que realmente puxou e tirou do papel mesmo. A gente só ficava falando ali, planejando, e ela foi lá, botou a mão na massa, esse negócio acontecer, já foi, fez as primeiras cópias, o primeiro teste, né? Ficou horrível, aliás, mas serviu de aprendizado. E hoje é isso. Hoje o livro do sucesso já tem mais tem centenas aí, talvez milhares de livros espalhados pelo Brasil. E ele eu tenho uma versão dele, ó. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Ele é uma espécie de diário mesmo, ó. Talvez não dê para ver muito bem, mas ele é um diário feito à mão, artesanal, né? Cada um é feito à mão. E aqui dentro dele, vou ter uma página em branco aqui para vocês não olharem minhas anotações. Claro, não tem problema. Tá, aqui tem esse aqui é antigo. Então aqui tem a data, né? Tá vendo? Esse aqui é até de 2020. Tem a data, tem práticas matinais de gratidão, né? Você acorda no dia, tem aqui a prática da manhã e a prática noturna. E tem ferramentas de gratidão que vai fazer o teu dia melhor. Enfim, são ferramentas comprovadas que te ajudam a melhorar como pessoa, a se sentir melhor, a ficar mais feliz, né? Essa própria prática da gratidão é comprovadamente que em 2 semanas você fica 25% mais feliz. Como é que fizeram isso? Fizeram um estudo lá de sensação qualitativa com as pessoas e mostraram que as pessoas que faziam essa prática da gratidão, elas tinham mais felicidade depois de um determinado tempo, né? Então, é isso. O sucesso hoje tem muita ferramenta estoica ali, né? De prática da gratidão, da reflexão noturna, entre outras, que te ajudam a se tornar melhor também, né? Então, tá tudo ligado ali. A daimonia, né? O livro do sucesso e tal. Então, a intenção é que você comece a escrever aquilo que é sucesso para você, né? Então, ao longo do tempo, você tem um registro do teu livro do sucesso ali, do qual você mesmo escreveu. Sensacional. E para ti, assim, como é que tanto a gratidão quanto o reflexão noturna, né, o diário filosófico, eles fazem parte aí de práticas do estoicismo. Como é que você aplicou essas práticas na tua vida e o que elas trouxeram para ti de impacto? Olha, vamos citar um exemplo, né? Dicotomia do controle. Eu era alguém que me comparava demais, né? Tô vendo nos comentários ali quem quer comprar o livro, depois no final a gente... Mas é livrodosucesso.com, é só acessar lá depois, mas vamos terminar nossa conversa aqui, depois a gente segue Depois a para gente lá. coloca o link. E dicotomia do controle, né? Foi uma das ferramentas que, por exemplo, me ajudaram muito a parar de me comparar. Isso era uma coisa muito tóxica que eu fazia comigo mesmo. E você que está assistindo aqui agora, a melhor coisa que você pode fazer na tua vida hoje é parar de se comparar. Você que segue aí 2.000, 3.000 pessoas e fica se comparando, rolando o feed o tempo todo, esse é como se você tomasse veneno a cada scroll que você faz, né? Cada rolada é um gole de veneno que você coloca em si mesmo. A gente tende muito a se comparar com as outras pessoas e acreditar que isso aqui que a gente está vendo nessa telinha aqui é a realidade. E essa não é a realidade, a gente sabe muito bem disso. A melhor coisa que a gente pode fazer para nós mesmos é parar de comparar nossa vida com a das outras pessoas, de qualquer maneira, né? Então, a dicotomia do controle me ajudou a entender isso, que algumas coisas estavam no meu controle e outras coisas não estavam no meu controle, né? E aquilo que não estava no meu controle, por exemplo, era a vida das outras pessoas, a opinião delas que elas tinham, né? E eu passei a focar naquilo que estava, o que está no meu controle, então. E eu comecei a destilar isso, né? Até hoje eu continuo destilando, passando filtros, né? O que está no meu controle, o que realmente está no meu controle.
E a cada situação isso foi me ajudando, né? Outras práticas também de entender as virtudes cardeais do estoicismo, que a gente já falou mais cedo, né? Isso é como se fosse uma bússola, né? Como se fosse uma bússola ali que te guia para onde você vai, né? Então, norte, sul, leste, oeste. As virtudes, né? Da sabedoria, da coragem, da justiça, da temperança. E lembrar de cada uma delas, né? E cada uma delas podem se complementar com entusiasmo, né? Com amor, com curiosidade, né? Com disposição a melhorar a si mesmo. E entender isso e querer praticar essas virtudes. Por exemplo, será que eu estou sendo justo nessa situação? Será que eu estou agindo com coragem hoje? Será que eu estou constantemente buscando a sabedoria todos os dias? Será que... qual um disse aqui? Sabedoria, justiça, coragem e a temperança. Né? Será que estou sendo temperante? Será que estou sendo moderado? E aí tem um exemplo, né? Eu gostava muito de tomar uma cervejinha, né? Muita gente aqui gosta também. E eu percebi através do estoicismo que eu não estava seguindo o caminho, a doutrina do meio termo. Eu pendia muito para o lado do excesso, né? Que Aristóteles também traz isso dos vícios, né? Vícios de excesso e vícios de deficiência. A gente tem que seguir no meio termo. Eu pendia muito para o lado do excesso. E hoje eu aprendi a trazer isso mais para o meio, né? Então são ferramentas, poxa, tem tantas, né? A gente pode ficar 2 horas aqui falando da equanimidade mesmo. Isso me ajudou muito, né? A equanimidade de jogo da equanimidade, como eu chamo também, do Marco Aurélio, né? Quando você cair, quantas vezes você consegue levantar, né? Então, quão rápido você consegue se recuperar de uma queda. E isso é um jogo, não é uma brincadeira, né? Porque você vai simplesmente... Na tua vida toda você vai tropeçar. Pessoas vão aparecer no seu caminho, obstáculos vão aparecer no seu caminho. E a questão não é se você vai cair ou não. Você vai cair. A questão é quão rápido você consegue levantar. E isso é uma brincadeira que eu faço até hoje, né? Os desafios são cada vez maiores na vida, seja em negócios, seja pessoalmente falando. E é super legal ver e trabalhar essa brincadeira, né? De, poxa, quão rápido eu consigo levantar. Então, são exemplos de ferramentas que podem ajudar e que me ajudaram, pessoalmente, a me tornar alguém melhor, né? A cada dia. Legal. E especificamente da gratidão, assim, eu vi ali que tinha uma anotação sua, né? Como é que tu pratica isso, assim, e como é que isso impactou para ti, né? Sei que tem várias práticas, né? Mas acho que essa é uma bacana que a gente, inclusive o Sêneca fala na Cartas de um Estoico, ele fala muito sobre os benefícios e coloca isso como um gatilho importante, né, para a nossa felicidade. Assim, acho que é uma coisa boa para a gente trazer aqui também. Sim, né? Isso começou, como eu falei, né? Antes da criação do Livro do Sucesso, eu fazia essa prática, esse meu cliente e eu também, né? A gente comentava dessa prática de gratidão matutina e da reflexão noturna. A reflexão noturna, que o próprio Sêneca traz muito, né? De, poxa, você chegar no final do dia e pensar, cara, o que podia ter sido melhor? Como é que foi meu dia? Como é que eu posso ficar melhor amanhã, se essa situação acontecer de novo? É fazer a engenharia reversa do dia. Você começa a voltar no teu dia e pensar, poxa, o que foi legal hoje, o que não foi legal. E faz um balanço. Você pega teu eu daimon, o teu fantasminha camarada, e cara, é como se ele fosse um auditor, né? Ele foi auditando o teu dia todo. Acha que o Ivan fez isso, o Ivan fez isso, o Ivan fez aquilo. Chega no fim do dia, ele vai te passar o checklist. Você vai passar o checklist com a tua melhor versão. Né? Teu fantasminha camarada, teu eu daimon. E aí, eu fui a minha melhor versão nessa situação? E nessa, e nessa, e nessa, e nessa. Aí você faz um balanço. Você tem um balancete diário ali, né? A contabilidade diária de como é você com relação à tua melhor versão, né? E essa reflexão noturna te ajuda a dormir pensando nisso e acordar no outro dia com entusiasmo, né? Com
disposição para mudar e fazer aquele dia melhor que ontem. É isso. E como você começa isso? Começa agradecendo. Né? Você pega 3 coisinhas que você agradece, seja lá o que for. Agradece pela chuva. Está chovendo em Curitiba hoje. Não é nenhuma novidade, mas gratidão pela chuva. Né? Gratidão por ter água, ter um filtro de barro em casa. Gratidão por ter um filtro de barro. Gratidão por ter plantas em casa. Que elas animam o ambiente, né? Elas trazem vida para o ambiente. Coisas assim, gratidão por ter dentes, gratidão por ter cabelo, né? Ou por não ter cabelo, gratidão. Tudo é um motivo para você agradecer. Você pode ter N motivos para isso, né? Você começa teu dia num espírito, numa sensação positiva, né? E isso dá o tom do teu dia. E aí no final do dia, de novo, chega, pega o teu fantasminha camarada, o Daimon, faz o balanço do dia. O que foi legal, o que não foi legal. E você compõe isso ao longo do tempo, isso tem um efeito gigantesco na nossa vida. Legal, e eu acho interessante a prática da gratidão em específico, porque a gente tende a tomar por garantido coisas que eventualmente a gente pode perder, né? Sejam elas bens, né? E sejam elas, por exemplo, o dom da visão, né? Tipo, hoje eu consigo enxergar, né? Mas pode ser que amanhã não consiga. Ou, sei lá, hoje eu sinto o gosto das comidas, pode ser que amanhã não sinta. Muita gente que pegou o Covid, por exemplo, ficou meses sem sentir gosto nenhum de coisas que, caramba, isso é uma coisa totalmente natural, não? Você nem consegue imaginar que você pode perder o teu paladar, por exemplo. Então, acho que um exercício que eu acho interessante, né? Por exemplo, pega a visão, né? Fica meia hora, 1 hora, com uma venda aqui, ó, sem enxergar, e tenta fazer as coisas, né, que você faria normalmente. Eu aposto, posso apostar com vocês, que depois dessa 1 hora você vai ser muito mais grato por você ter o dom da visão, porque o contraste ele faz gerar consciência. Né, e eu acho que quando os estoicos falam muito, né, de você ter a perda em mente, e um dos pontos que ele gera é exatamente, né, fazer você ser mais grato pelas coisas que hoje você toma por garantido e que não são, né? Eu particularmente, né, sei lá, tenho sempre um copo d'água do meu lado, eu sempre imagino ele quebrando, porque faz parte do vidro quebrar. Né? Uma hora eu vou esbarrar nele, ele não vai existir para sempre. Né? Uma hora ele vai quebrar. Então, assim, no momento que eu esbarrar nele sem querer, ele cair no chão e quebrar, aquilo não vai me gerar incômodo, né? Porque faz parte daquela matéria, né? Quebrar e assim, eu ser grato por aquilo, né? Pô, ser grato pelo copo que está ali. Acho que tudo isso faz gerar uma outra perspectiva da vida, né? E faz você... A gente acha, muitas vezes, né, reclama, pô, meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo. Tem gente que não tem o que comer hoje. Tem gente agora passando fome, né? E realmente, assim, a gente é muito privilegiado em diversas esferas, né? E às vezes a gente nem percebe isso. Né? A gente passa simplesmente não consegue nem ver que essas coisas estão presentes na nossa vida porque a gente toma por garantido. E, Ivan, tu já fez curso, né? Tu criou um curso de estoicismo, né? Onde é que a galera acessa esse curso? Fala aí. O curso de estoicismo, inclusive, está com matrículas abertas aí até amanhã, né? Todo mês a gente abre uma turma. Já tem milhares de pessoas que já fizeram. E é sempre pelo perfilzinho do Estoico Diário, né? Sempre ali a gente vai ter, todo mês a gente abre uma turma, que são os fundamentos do estoicismo, né? 10 passozinhos, super simples do curso. Quem já me conhece, já conhece esse fundo aqui também, né? Porque eu tô sempre fazendo os videozinhos daqui. E é por lá, é todo no perfil do Estoico Diário, você acessa o curso de fundamentos do estoicismo. Legal. E o estoicismo, várias práticas, né? São bastante simples no conceito, né? No geral, não todas, né? Mas a maioria como a dicotomia do controle, né? Então você separa as coisas em dois
tipos, né? Os que você pode controlar e os que você não pode. E você foca 100% naqueles que você pode. Fácil de entender, difícil de aplicar na prática. Na aplicação do curso, né? Como é que isso tem sentido? As pessoas, elas estão conseguindo assimilar assim com facilidade, algumas vão mais rápido, outras vão mais lento. Como é que tem sido a tua experiência, né? Esse curso já existe há um tempinho, né? Tem um tempinho já, como eu falei, tem mais de 1.000 pessoas que já fizeram. E o feedback é sempre positivo. Muita gente gosta, né? Eu não tenho esse controle de se está aplicando ou não, porque aí não é comigo, né? Aí vai de cada um. Mas eu tentei trazer isso em espécies de ferramentas, né? Trazer as bases do estoicismo, da história, de onde surgiu, e transformar isso em ferramentas. Tem o jogo da equanimidade, tem o sábio ideal, né? Tem, entre outras ferramentas que estão lá, que é para a gente aplicar no nosso dia a dia. É o básico, é o que eu digo, é o primeiro passo dentro do estoicismo para quem quer aprender de uma maneira rápida, direta, né? E avançar a partir dali. Boa. E falando aí em práticas do estoicismo, aliás, antes de falar em práticas, pessoas, a galera que está nos assistindo aí, que está entrando, tem perguntas sobre estoicismo, manda aqui no ponto de interrogação aqui, manda a sua pergunta, depois a gente vai abrir esse espaço. Né? Não deixem de perguntar, oportunidade única aqui com o Ivan. Sobre as práticas, você acredita que o bem e a sabedoria elas andam em conjunto? Se as práticas são em conjunto, travou um pouquinho você. Se o bem e Se a eu, sabedoria, se elas andam juntas. o bem e a sabedoria, se elas andam juntas, é essa a pergunta? Exatamente. Sim, acho que sim. Né? À medida à medida em que nós vamos nos tornando mais sábios, buscando a sabedoria em si, a gente vai entendendo que é o bem, né? No nosso caso aqui, que a gente tem discutido bastante, né, tá falando bastante sobre eudaimonia, por exemplo, né? Quando você vai encontrando a tua melhor versão, a tua versão ótima, você vai entendendo que é o bem para você. E a partir do momento que você está bem consigo mesmo, eu já estive nas duas pontas, né? Tanto muito mal comigo mesmo, como eu falei no início, como também muito bem comigo mesmo, como estou agora, né? Então, a partir do momento que você entende que você está bem consigo mesmo, isso é a sabedoria que traz, né? A constante busca por sabedoria traz, a pessoa consegue, então, transbordar aquilo que é de bom também. Se a gente parar para perceber, a grande parte das pessoas que nós consideramos como pessoas que são ruins, na nossa opinião, seja o que for, uma pessoa ruim para você, né? Você não gosta daquela pessoa porque ela é uma pessoa ruim. É porque aquela pessoa sofre também. Ela está sofrendo e não sabe como resolver. Então ela transborda aquilo que tem dentro dela. Então, como é que você se livra disso? Aprendendo, conhecendo a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Para quem está buscando na filosofia, já conhece essa icônica frase. Buscar conhecer a si mesmo te ajuda a lidar com os teus problemas, com os teus desafios. Não que eles vão acabar, isso não é um trabalho que acaba, não tem aposentadoria para nossa melhoria. Mas a partir do momento em que a gente começa esse trabalho, a gente começa então a mudar a relação conosco e então a relação com os outros. Então sim, a sabedoria e o bem andam juntos, né? Porque aí eu entendendo, estando bem comigo mesmo e praticando bem, portanto, eu pratico bem, né? Então as duas coisas estão juntas sempre. Boa. E assim, pelo que dá para perceber assim na tua vida, você busca, estuda bastante sobre produtividade, fala sobre propósito, fala sobre aprendizado contínuo, das práticas estoicas assim quais tu acredita que mais influenciam, por exemplo, nesses pilares? Tem algum que se destacaria assim
ou que a gente não falou ainda, acho que isso aqui contribui mais assim para esses pilares? Se dá para gente citar uma que muita gente conhece, que é aquela do Marco Aurélio, né? Quando me levantar pela manhã, sei que estou fazendo o trabalho de um homem, né? Ou mulher, não importa, né? Ele está fazendo um diário para ele, então é o trabalho de um homem. Então, isso me ajuda muito a, por exemplo, não procrastinar. Só que também leva a um questionamento. Quando me levanto de manhã, e aí eu não quero levantar, eu não quero fazer o que eu quero fazer. Por que eu não quero fazer o que eu quero fazer? Será que tá fazendo sentido aquilo que eu estou fazendo comigo, meu trabalho, minha obra? Né? Eu chamo de obra. Né? Por quê? Porque a gente muda isso, a palavra trabalho para obra, aí as coisas começam, opa, essa obra que eu estou trabalhando aqui não faz sentido para mim. E aí a gente começa a se questionar. E eu acho importante esse questionamento. Então, essa frase, por exemplo, essa citação de Marco Aurélio me ajudou muito, me ajuda muito, a quando eu me levanto de manhã, eu tenho que estar entusiasmado. E eu levanto muito entusiasmado todos os dias, porque eu sou apaixonado hoje pelo que eu faço. Eu tenho intenção no que eu faço. E é a busca que cada um de nós aqui, que está assistindo, deve fazer por si mesmo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que participar de uma obra que é maior do que eu mesmo. E eu tenho que me levantar com entusiasmo. Se eu não me levanto com entusiasmo, aí eu posso me questionar, começar a me questionar sobre o que, o que, por que eu estou me sentindo assim e começar a trabalhar nisso, né? Então, essa é uma prática que me ajuda muito na produtividade, a não procrastinar, né? E por que eu estou procrastinando? Se geralmente a gente procrastina ou tem dois tipos de procrastinação. Tem aquela da qual a gente não quer fazer mesmo e arrasta, mas tem aquela que é a criativa. Um trabalho criativo, por exemplo, do qual não é que você não está trabalhando, você está, mas tem alguma coisa rodando em segundo plano ali. Né? Aquela apresentação que você tem que fazer, aquele PowerPoint que você tem que fazer, que você deixa para a última hora. É porque você estava trabalhando nele. Por que você conseguiu fazer em 5 minutos? Aí você fala, poxa, deixei para a última hora, fiz em 5 minutos. Tinha 3 meses para fazer. Não é que você não trabalhou nela. Você estava trabalhando, mas em segundo plano. Então, mas o tipo de procrastinação daquela que você arrasta, que você protela, essa é a procrastinação perigosa e muitas vezes é porque eu não quero fazer o que eu quero fazer. E por que eu não quero fazer o que eu quero fazer? E essa é a grande pergunta, né? Quando eu me levanto de manhã, eu me sinto, eu estou fazendo o trabalho de um homem ou de uma mulher, né? Ou seja, o que eu estou fazendo faz sentido para mim? Então, em termos de produtividade, eu que sempre gostei, comecei ali falando sobre o Tim Ferriss e tudo mais, né? O estoicismo me ajudou muito nesse sentido e acho que ajuda muita gente, né? Pode ajudar muitas pessoas com isso. Para citar um exemplo, né? Do Marco Aurélio. Com certeza. E você falou um ponto que para mim é muito importante, né? E isso que a gente falou da procrastinação e tudo mais, né? Às vezes é uma falta de entendimento sobre a sua própria natureza, né? Os estoicos falam muito disso, né? Que existe uma natureza universal, né? O cosmos, e existe a natureza particular de cada pessoa, né? E quando a gente traz entende o que é a nossa natureza particular, a gente pode servir ao mundo, né? Pode servir ao universo com algo que é único nosso. E dificilmente, né, quem entende a sua própria natureza, que é como, né, uma videira que dá uva, né? Ela fala, não, hoje eu não tô com preguiça, acho que eu não vou dar uva hoje, né? Ou uma macieira de dar maçã, né? Enfim, cada ser tem um propósito de existir, né? Ele tem um porquê de existir. Então, esse entendimento que eu entendo que passa muito pelo autoconhecimento, ele é importantíssimo para exatamente atingir isso, né? De você acordar com energia, né? Você mesmo falou, né? Pô, acordo com intenção, né? Como é que você vê o entendimento da sua natureza particular, né? Esse conceito lá do estoicismo pode contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo aí para ter mais energia, né, no que elas estão fazendo, mais intenção, mais propósito. Legal. Até antes de a gente entrar nesse assunto, como você mencionou, né, o entusiasmo. Eu adoro, essa é a minha palavra preferida hoje.
Entusiasmo, ela vem de entheos. É uma palavra grega que vem de entheos, que significa Deus dentro, entheos. Deus dentro. Então, quando você está entusiasmo, é como se você tivesse Deus dentro de você. Então, eu acho que não tem nada mais poderoso que isso. É a minha palavra preferida hoje e eu acho que essa é a busca que nós devemos ter. A gente falou da eudaimonia, fechar o gap. É como se quando eu encontrasse esse meu eudaimon, eu e ele fomos a mesma pessoa, a gente se abraça e se funde, se torna a mesma pessoa. É como se eu também fosse parte de Deus. E isso tem tudo a ver com o estoicismo, por ser uma filosofia panteísta, né? Que acredita, o que é panteísmo, né? Que acredita que é panteus, que tudo é Deus. Todas as coisas são Deus, o universo todo é Deus. E, portanto, eu também, o Ivan também, e você que está assistindo aqui, também é Deus, né? Então, essa é o que os estoicos acreditavam. E é algo que eu acho que é legal de acreditar também. Por mais que qualquer um de nós aqui possa ser cristão também, por exemplo, nós somos filhos de Deus e parte dele, portanto, né? E isso é fundamental para que a gente consiga colocar. Imagina que você é Deus e que trabalhe. Deus procrastina? Procrastinou? Não procrastina. O que Deus faria? Né? Se eu tenho Deus dentro de mim, isso é entusiasmo, né? De levar isso adiante. E ligando isso com o panteísmo, né? Da crença da natureza ser Deus, de tudo ser Deus para os estoicos, o meu ponto de vista é quando eu olho para a natureza, na contemplação da natureza em si mesmo, né? De uma árvore, do mar, né? De um rio, né? Você vê que tudo tende à abundância, né? Quando a gente fala de viver de acordo com a natureza, o que significa? É andar junto com o cosmos, andar junto com as coisas. Contempla a natureza. Né? Pega aí depois um vídeo no YouTube e procura lá time-lapse de natureza, sei lá, qualquer coisa assim. E veja como as coisas mudam o tempo todo e crescem o tempo todo. Tudo se expressa. Uma sementinha desse tamanho, do nada ela vira uma árvore gigantesca, né? Que é centenas de vezes maior do que nós aqui, por exemplo. Um negocinho desse tamanho, isso é incrível, né? Eu acho que cada um de nós somos um pouquinho dessa sementinha. Somos uma sementinha também. Cada um de nós tem uma sementinha. E que a gente pode tender à abundância. E isso é viver de acordo com a natureza. É respeitar esses movimentos. Respeitar os ciclos, respeitar essa abundância, essa vontade de crescer que todos nós temos, inevitavelmente. Não tem nenhuma pessoa que pergunte aqui que se ela não quer crescer, ela vai falar que não. Se ela falar que não, é porque tem algum outro problema. Mas todos nós tendemos à abundância. A natureza tende à abundância. Viver de acordo com a natureza, então, é ser abundante também. Aí não tem nada de errado com isso. É de buscar ser uma pessoa abundante. Então, mas também respeitar os ciclos. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Hemisfério Sul, inverno, né? Então eu tenho várias plantinhas em casa aqui também. E aí você começa a ver que elas começam no verão e na primavera, elas crescem e você fica maluco no cuidado com elas, porque você de um dia para o outro, cara, tem dois galhos novos, tem uma. E aí no inverno, final de outono, inverno, você vê que elas começam a parar. Porque elas sabem que é um período de frio, né? Que o recurso vai ser mais escasso, e elas respeitam esse ciclo. Trocam de folha, algumas caem, algumas secam. Para quê? Porque depois, na primavera, vai nascer coisa nova. E elas abrem espaço para esse novo. Elas sabem quando deixar o velho ir embora e o novo chegar. Então, olha como a gente pode, contemplando a natureza, a gente pode aprender muito dela, né? Então, para mim, viver de acordo com a natureza é isso, né? Essa ligação até direta com a própria natureza, né? Das plantas, da maneira como a natureza e o planeta se comporta também, né? Sensacional, sensacional. E, Ivan, tu já faz parte aí da nova Stoa, né? Já faz um ano e pouquinho, né? Desde do dia 2/6 lá, né? No núcleo 1.
E como é que tem sido essa experiência para ti, né? De toda semana um encontro de 1h30, toda semana ter uma pauta diferente. Como é que isso, né, sendo uma pessoa que já estudava há muitos anos, né, o que que isso tem te trazido assim de soma, né, ou de diferença, algo de diferente, né, que está somando aí para ti? Legal, cara. É, a Nova Stoa, o projeto que você criou, iniciou, tem um ensinamento do Napoleão Hill, nada a ver com o estoicismo, mas ele falava muito sobre o mastermind, né? Para qualquer pessoa que deseja crescer na vida, se tornar alguém melhor, precisa dessa mente mestra, que é o conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo. E assim é como se a gente colocasse as nossas mentes em rede e a gente virasse uma supermente, uma, uma mente mestra, né? E isso é fundamental para qualquer pessoa que deseja crescer. A gente pode sim aprender muito sozinho, mas a gente aprende muito mais quando a gente está acompanhado de pessoas que têm o mesmo objetivo que o nosso. Em qualquer situação da tua vida, você pode ver como isso é verdade. E a Nova Stoa é isso. A Nova Stoa é uma comunidade de qual pessoas que têm o mesmo objetivo de se melhores através do estoicismo conseguem se reunir. E isso foi uma virada de chave para mim também. Porque, como eu falei, né, eu não gosto de trazer interpretações lá nas citações, por exemplo. Né? Mas é lógico que eu tenho a minha interpretação. Eu acabei de falar aqui, é uma interpretação minha sobre como viver de acordo com a natureza. E a minha interpretação. Você tem outra. Fulano tem outra, ciclano tem outra. E isso que é legal, você aprender outros pontos de vista. E a Nova Stoa é isso, né? É uma comunidade de pessoas que se reúnem e aprendem juntas, ouvem, discutem e as doutrinas e os conhecimentos do estoicismo, e assim a gente aprende mais, melhora, refina, e fica cada vez melhor, né? Então, para mim, a Nova Stoa e para todo mundo aqui que está participando, pode participar, imagina uma rede social, né? Uma rede social do estoicismo. É isso que a Nova Stoa tem, né? E tem encontros semanais de núcleos de pessoas ali, poucas pessoas, não é aquela coisa que é um monte de gente falando, não, são núcleos fechados do qual você pode discutir com pessoas que estão estudando constantemente o estoicismo. E imagina, né, você trocar ideia com várias pessoas, aquelas dúvidas que você tem, aqueles questionamentos que você tem, muitas certezas que você tem são quebradas, né? É muito mais legal você quebrar essas suas certezas e transformar elas em novas dúvidas para que você possa se aprimorar mais e discutir isso com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Isso é fantástico, né? E então a Nova Stoa para mim é isso, é uma comunidade que é uma mente mestra, né? Um mastermind de pessoas que têm o mesmo objetivo de se tornar melhores. E assim, cara, você se transforma e você fica melhor, estando cercado de pessoas que também querem ser melhor. Animal. Fica a dica aí, então, galera, www.novastoa.com.br mano, assim, eu acho que a frase mais dita hoje pelas pessoas é tá corrido. Você pergunta qualquer coisa, tá corrido, né? Tá sem tempo, não, tá complicado. E como é que tu vê a importância disso, de você criar uma disciplina para conseguir consistentemente estudar e praticar o estoicismo, né? A Nova Stoa traz isso, né? Pô, toda semana, né? Às vezes você fala, pô, toda semana, 1h30 do meu tempo, vou ter que dedicar fora, né? O que eu vou estudar e ler a pauta, etc. Pô, vale a pena, assim, dedicar esse tempo? Eu vou usar Como é que eu priorizo? Oi? Como é que eu priorizo isso, né? Porque muito gente, pô, tá corrido, tá pra todo mundo, né? Acho que você não encontra alguém, não, tá tranquilo, não tá corrido. Eu vou usar aquela história do homem que cortava uma árvore, né? Aquela história de afiar o machado. Todo mundo conhece. E para quem não conhece, vamos repetir aqui rapidamente, né? Um lenhador estava cortando
uma árvore na floresta, né? Tava ali fazendo o trabalho dele. Ele começou a bater nessa árvore. E tinha outra pessoa, outro lenhador. Eu nem sei se a história é assim, né? Eu vou tentar resumir aqui pra gente. Mas o importante é a moral da história, né? Mas outra pessoa estava assistindo ela e esse lenhador batia na árvore até que o machado ficou cego, certo? E o outro cara foi dar um conselho para ele. Falou, cara, afia o machado, né? Teu machado tá cego, você não vai conseguir cortar. E bom, essa pessoa falou, não tenho tempo para afiar o machado, tenho que cortar essa árvore aqui, tem várias coisas para cortar aqui, não tem tempo para ficar afiando o machado. Eu preciso fazer isso. Que legal. E esse outro lenhador passou o tempo dele afiando o machado e quando foi cortar a lenha lá, cortar a árvore, terminou muito mais rápido que esse outro lenhador. Vou tentar resumir aqui a história, né? Muito mais rápido que esse lenhador. A moral da história, enfim, cara, às vezes você acha que não tem tempo, porque você tá com o teu machado cego. Né? E essa é uma coisa que eu aprendi, né? Essa questão de afiar o machado. E é um tempo que você tem que separar para si mesmo, é um investimento que você faz em si mesmo. Eu, ao menos, fiz assim, né? É um tempo que você separa na agenda e aquilo é o teu tempo para se aprimorar, se aperfeiçoar. Porque esse investimento vai te trazer muito mais retorno depois, né? Não adianta nada eu ficar dando com o machado ali todos os dias na mesma coisa, né? Tem aquele mito das 10.000 horas também, né? Algumas pessoas acreditam que tem aquela teoria das 10.000 horas. Você faz 10.000 horas de prática deliberada de alguma coisa, você se torna mestre naquilo, você atinge a maestria daquilo. Mas você tem que gastar 10.000 horas de prática deliberada na coisa certa, né? Não adianta nada você bater na bola lá para bater falta e bater falta errada. Você vai passar 20.000 horas e você não vai ficar bom naquilo nunca, né? Então, você tem que fazer a coisa certa. Afiar o teu machado, né? Corrigir curso. E é um tempo que você precisa investir para isso, para se analisar, para qualquer prática, para qualquer coisa, né? Que vá nos melhorar. Então, assim, para mim, como exemplo, eu separo as manhãs para isso. Né? Eu gosto de separar as manhãs, que é o melhor momento para mim. Então, é o me time, né? Como a gente chama. É o meu tempo. É onde eu medito, né? Eu pratico meditação também. É onde eu faço os meus estudos, inclusive de estoicismo, onde eu leio meus livros antes de começar o dia. Né? Porque o meu dia, por exemplo, é bastante agitado, que a grande maioria das pessoas aqui é. E eu tenho o privilégio, né? Eu tenho o privilégio de poder acordar e definir meu tempo para isso. Tem pessoas que não têm, ela tem que acordar de manhã e ir para o trabalho. Né? Agora, ainda mais com tantas empresas aí, muitas vezes, forçando a volta para os escritórios, para quem trabalha em escritório, enfim. Tem gente que não tem esse privilégio, mas tem um tempo, né? Eu lembro uma conhecida minha que ela acordava às 6 da manhã para ir para o trabalho e voltava para casa às 11 da noite, porque tem faculdade. Essa história é a história do brasileiro, né? A gente é o único lugar aqui onde a gente trabalha e estuda e paga pelo estudo, né? E faz as duas. Brasileiro é um herói, né? Mas enfim, você precisa separar um tempo, seja 15 minutos por dia, para se aperfeiçoar. É a hora de afiar o machado. Então você tem que separar um pouquinho que seja. Quando eu comecei a meditar, por exemplo, eu separei 1 minuto. Eu fazia 1 minuto, exatamente 1 minuto de meditação todos os dias. Fiz isso por 100 dias. 100 dias, porque eu achava que eu não tinha tempo. Mas eu queria criar o hábito, a consistência do fato de meditar. Quando eu comecei a praticar outras línguas, né, eu estudo francês agora, por exemplo, já faz 700 dias. Eu uso o aplicativo lá, o Duolingo, né? Para quem gosta aí do Duolingo, me segue lá no Duolingo lá depois que a gente troca ideia. São 700 dias. Hoje fez 700 dias de prática. Quando eu comecei a fazer, eu comecei 5 minutinhos por dia. E assim vai. O importante é a consistência, mas você precisa separar um tempinho para você, para afiar o machado. Porque isso vai se compondo ao longo do tempo. A gente superestima o que consegue fazer no curto prazo e subestima o que consegue fazer no longo prazo, em 10 anos, né? Esse ditado conhecido também. Então, essa coisa de não ter tempo, tá corrido, isso é a maior mentira que você conta para você mesmo. Você vai continuar corrido e aí você vai morrer, acabar a tua vida, depois você não vai ter energia para mais nada
e você não fez aquilo que queria fazer. Então, cara, você tem um minutinho para meditar, você tem um minutinho para ler uma paginazinha de, de, de um livro, né? De um livro do estoico, do estoicismo aí que você quer aprender. É o que eu faço, né? Eu uso, para mim é isso, né? É o meu tempo de investimento. E isso se compõe ao longo do tempo. As pessoas subestimam isso. E a gente não pode subestimar. Legal. E é fazer, né? Colocar em prática, né? Você falou em meditação, é o que eu fiquei imaginando, né? Quantas pessoas vão lá, aí vai lá na loja, compra roupa, aí depois vai lá, compra uma esteira, aí depois vai lá e prepara o ambiente. Enquanto isso, não está fazendo. E aí, quando começa, de fato, às vezes desiste. Bora lá pro ping-pong. Perguntas e respostas rápidas. Qual que é o ensinamento estoico que mais influencia a tua vida? Ou mais influenciou? Das coisas, algumas estão sob o nosso controle e outras não. Primeira frase do manual de Epiteto. Qual livro sobre estoicismo mais impactou a forma como você pensa hoje? Inquiridium, Epiteto. Boa. E qual livro que não seja do estoicismo mais te marcou? Eita. Super Cérebro, de Pak Chopra. Abriu as portas do universo para mim. Animal. E qual que é a tua citação preferida dos estoicos? Minha preferida das coisas, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Animal. Então estamos chegando ao fim aqui dessa live. Ivan, te agradeço aí do fundo do meu coração aí tua disponibilidade e por estar aqui com a gente hoje. Então, a galera que eu escrevi aqui nos comentários, né, www.novastoa.com.br, também no link da bio aqui do Estoicismo Prático tem a rede social, se inscreve lá, é gratuito e basicamente só precisa do teu e-mail lá para se inscrever, né, o Ivan vai estar lá também, então tem e mais outras 600 pessoas vão estar lá também, então vale a pena. No mais, Ivan, tem alguma contribuição final aí, alguma coisa que você quer que a galera siga, além do Estoico Diário? Não, Ivan, eu quero agradecer pelo convite hoje, muito obrigado por me receber hoje. Obrigado a todos que separaram um tempinho, alguns minutinhos para nos ouvir, né, e para quem não viu, acho que fica gravado, né? Não sei se vai ficar, mas vai ficar gravado. Vai ser publicado aqui no Estoicismo Prático. Show de bola. E depois, para quem não pôde continuar, que assista depois a conversa toda. Participem da Nova Estoa, esse projeto maravilhoso que o Ivan e o Estoicismo Prático estão puxando, né? E que eu faço parte também. Imagina só, imagina que existem 600 pessoas que estão lá com o mesmo objetivo que você de se tornar alguém melhor. Você está aqui hoje é porque você quer ser alguém melhor através do estoicismo, de alguma maneira. Você aprendeu isso, está começando, ou você já estuda há muito tempo, ou você estuda filosofia, enfim. Imagina que tem lá 600 pessoas que estão querendo compartilhar também junto de você e aprender junto de você. Tem o mesmo objetivo que você. Super legal. E semanalmente, encontros semanais para você participar e conversar com pessoas, discutir, debater um núcleo, né, de pessoas. E assim, formiguinha por formiguinha, que a gente vai mudar o mundo. Né? Você sabe que você que está aqui está assistindo porque quer se tornar alguém melhor. Imagina se todas as pessoas no mundo, começando aqui no Brasil, fossem pessoas melhores. Que planeta que a gente ia viver? Um planeta fantástico. E é assim, então divulguem também, comecem a participar da nossa rede social. Vamos fazer isso escalar, vamos fazer isso dominar o mundo, porque você sim faz parte e é responsável por tornar esse mundo melhor, começando por você. Né? Cada um de nós é herói da própria vida e vamos ajudar, pessoa a pessoa, uma por uma, a tornar o mundo melhor. Boa, que fechamento com chave de ouro, hein? Ivan, gratidão. Gratidão a quem nos acompanhou até agora e até a próxima.
Então, boa noite, pessoal. Valeu, Ivan. Até mais.